Ayato é um perdedor de rosto feio, mas ao contrário de você, ele é secretamente um mestre espadachim que conquista qualquer garota. Quando sua irmã desaparece, ele se matricula na antiga escola dela e finge ser comum para descobrir o que aconteceu. Infelizmente, no primeiro dia, ele foi confundido com um tarado sem vergonha por uma garota chamada Julie, ao pular pela janela para devolver o lenço dela. Felizmente, ela ouviu sua explicação e o agradeceu por devolver o que era dela com um sorriso amigável. No entanto, ela era uma reencarnação da Arlequina, e o idiota tapado levou alguns segundos para perceber que estava prestes a virar churrasco. Então ele pulou da janela pouco antes de ela surtar. Julius o perseguiu e o desafiou para um duelo por ter visto seu corpo quase nu. Ela disse que se ele vencesse, aceitaria sua desculpa esfarrapada de que era um novato sem noção que não tinha ideia de ter entrado no dormitório feminino. No entanto, se ela vencesse a luta, decidiria o destino dele. Ayato sabia que era melhor não duelar com uma mulher irritada, então tentou recusar o desafio dizendo que não tinha arma. Infelizmente, havia um intrometido entre os estudantes que se reuniram para vê-los, e ele jogou uma espada para Ayato usar. Então ele aceitou o desafio. Julius atirou lanças de fogo nele, mas Ayato, sentindo-se como Jon Snow, começou a cortar e desviar das chamas. Irritada, Julius aumentou a velocidade das lanças e as enviou novamente, forçando Ayato a tentar bloquear o ataque. No entanto, a força o empurrou para trás, então ele cortou as chamas antes de desviar da lança final. Isso fez com que os estudantes expressassem sua admiração por suas habilidades, mas só irritou Julius que ele ainda estivesse ileso. Numa tentativa final de vencer o duelo, ela atirou uma bola de fogo enorme nele. Mas em vez de fugir como ela esperava, Ayato avançou contra ela. Assim que percebeu o plano, ela fez a bola de fogo explodir, mas não sabia que ele havia treinado com Rengoku até ele cortar as chamas. Julius ficou surpreso e tentou se defender do ataque, mas para sua surpresa, ele a empurrou para o chão. Quando ela tentou repreendê-lo, notou que ele não a olhava, então se virou para ver o que havia chamado a atenção dele. Foi então que percebeu que ele a havia salvado de uma tentativa de assassinato. No entanto, ela decidiu agir como uma pirralha ingrata e começou a reclamar. Ayato estava prestes a dizer a ela para ser grata quando percebeu que uma de suas mãos estava apalpando os seios dela. Julius gritou de vergonha e estava prestes a mandá-lo para o além, quando Cláudia, a presidente do conselho estudantil, interveio. Julius perguntou por que ela estava metendo o nariz nos negócios deles, mas ela ignorou suas perguntas e declarou o duelo inválido. Dizendo que Ayato ainda não havia completado seu processo de transferência para se tornar membro pleno da academia, Cláudia o levou ao seu escritório, onde o acolheu. Ela explicou que o principal dever do estudante era competir num evento chamado Festus contra outras escolas. Revelou que a academia não tinha ido bem nos últimos anos e disse que tudo o que exigiam dele era vencer os jogos. Cláudia o informou que tudo o que ele desejasse seria concedido pela academia se vencesse, mas Ayato disse que não estava interessado. No entanto, ele perguntou se ela sabia algo sobre sua irmã mais velha, Haruka, que já foi estudante da escola. Cláudia puxou um registro antigo de estudante e mostrou a ele. Ela explicou que Haruka havia se matriculado na academia 5 anos atrás, mas se retirou após 6 meses por motivos pessoais. A única coisa estranha era que quase todos os registros dela haviam sido apagados, dificultando a certeza se ela realmente havia sido estudante lá. Ela então falou sobre uma arma chamada Orgalux Cerveresta, que não tinha registros de empréstimo, mas tinha dados de combate de 5 anos atrás. Cláudia pediu desculpas por não ter mais informações sobre sua irmã, mas ele disse para não se preocupar, pois sua busca pela irmã não era o único motivo pelo qual ele viera de academia. Suas palavras a deixaram curiosa, então ela perguntou qual outro motivo ele tinha para vir, e ele disse que era para encontrar seu propósito. Embora cética, Cláudia aceitou sua explicação antes de dizer que todos os estudantes tinham direito a uma arma Orgalux. Ayato perguntou se poderia ter a Cerveresta, então ela disse que providenciou para que ele a pegasse e entregou-lhe uma arma Lux aleatória para usar até então. Quando Ayato perguntou o que tinha que fazer para completar sua transferência, ela disse que havia mentido para tirá-lo daquela situação complicada com Julie. Mais tarde, ele foi apresentado à sua nova turma e foi feito sentar ao lado de Julie, que não ficou satisfeita com a ideia. Após a aula, Ayato perguntou a Julie se poderiam ser amigos, e ela disse que preferia raspar as sobrancelhas do que ser amiga dele. Depois que ela se afastou, o garoto sentado atrás de Ayato disse para ele não se sentir mal pela forma como a Rainha do Gelo falou com ele. Ele disse que Julius preferia a própria companhia e se apresentou como Yabuki Aishiro. A caminho dos dormitórios, Yabuki informou a Ayato que Julius era a princesa herdeira de seu país, o que fez Ayato perguntar por que ela estava na academia. Yabuki disse que só Julius podia responder e que ela vencia todos os duelos, subindo rápido para o 5º lugar na escola. Lá fora, viram Julius discutindo com um cara que parecia passar mais tempo na academia que na escola. Ayato perguntou quem era, e Yabuki disse que era Lester, o 9º colocado na academia. Enquanto observavam, Lester tentava duelar com Julius, mas ela recusava. Ao tentar sair, Lester a segurou pela mão fazendo seu lenço cair, o que a irritou.
No dia seguinte, Ayato correu, e enquanto corria, lembrou-se do que aconteceu no dia anterior com Julius e Lester. Antes que a situação piorasse, ele se intrometeu, e um amigo de Lester apontou que Ayato tinha duelado com Julius. Ao ouvir isso, Lester tentou lutar com ele, mas quando Yabuki começou a gravar, seus amigos o aconselharam a não fazer. Lester os ouviu, mas disse a Julius que a faria reconhecê-lo antes de ir embora. Julius disse a Ayato para ter cuidado, mas ele perguntou por que ela estava na academia. Ele apontou que ela era princesa e não precisava duelar, mas ela disse que fazia por dinheiro, precisava de uma grande quantia e a única forma de conseguir era na Phoenix Festa. Yabuki perguntou se ela tinha um parceiro já que a festa era em duplas, e ela disse que ainda não. Quando ele perguntou que tipo de parceiro procurava, ela listou várias qualidades que precisava, tudo o que os garotos acharam um pouco demais. Logo, Yabuki recebeu uma ligação, se despediu e saiu para uma reunião. Ayato então pediu a Julius direções para os dormitórios masculinos. Depois, perguntou se ela o levaria para um tour pela cidade. Julius tentou recusar, mas ele a lembrou que a havia salvado, então ela lhe devia. Julius finalmente concordou e disse que se encontrariam no dia em que estivessem livres. De volta ao presente, Ayato terminou a corrida e mais tarde foi para o aula com Yabuki. Ao notar Julius, ele a cumprimentou, e para a surpresa de todos, ela retribuiu. Julius teve que lembrá-los que não era um animal de zoológico. Enquanto a encaravam, Ayato notou uma garota de cabelo azul dormindo ao lado e quando ela levantou a cabeça, ele a chamou de Saya. Saya era sua amiga de infância que ele não via há um tempo. O tempo não a mudara muito, ela ainda era a mesma shortstop Lali que ele sempre conheceu. Ayato perguntou sobre o pai, e ela disse que ele a fez se matricular na academia para dar visibilidade às suas novas armas. A professora logo entrou na sala, e ao ver Saya, perguntou por que ela faltou à aula no dia anterior. Saya disse que dormiu demais, o que fez a professora rir antes de dar um cascudo nela. Enquanto Ayato provocava Saya por ainda ser uma preguiçosa, Julius os olhava como uma namorada ciumenta. Por isso, logo após a aula, ela foi retocar a maquiagem e voltou para convidar Ayato para o tour. Saya, com quem ele falava antes de Julius os interromper, perguntou por que ela daria o tour, já que não era segredo que Julius odiava pessoas. Julius mandou-a parar de ser intrometida, mas isso só fez Saya insistir em dar o tour ela mesma. Julius não gostou da sugestão de Saya, então argumentou que estava na academia há mais tempo que Saya. Então era melhor ela fazer o tour. Enquanto as duas discutiam como um casal velho, Cláudia entrou e se encostou em Ayato. Ela disse às garotas que se alguém tinha o direito de dar um tour a Ayato, seria ela, pois estava na academia há mais tempo que as duas. Isso as forçou a concordar e recusar a oferta. Cláudia fingiu tristeza antes de entregar os documentos para ele assinar e pegar o serveristo. Ela o informou que o teste de seleção e compatibilidade seria no dia seguinte. Após assinar, Ayato devolveu os papéis, e enquanto ela se afastava, lembrou Saya e Julius que teria Ayato só para ela no dia seguinte. Com Cláudia fora, Ayato convenceu as duas a fazerem o tour para evitar outra discussão, então saíram juntos. Por alguma razão, Saya parecia a nova estudante pela forma como agia quando Julius mencionava algo. Julius apontou que o tour não era para ela, mas Saya disse que não era culpa dela, era tão sem senso de direção quanto seu primo Zoro. Julius então perguntou por que ela insistiu em dar um tour para Ayato se não conhecia o lugar. Não querendo se envolver na briga, Ayato se afastou para comprar bebidas, deixando as garotas sozinhas. Assim que Saya teve certeza de que ele não podia ouvir, perguntou a Julius novamente por que ela estava dando o tour para Ayato. Julius admitiu que estava fazendo isso como um favor porque Ayato salvou sua vida durante o duelo. Saya ficou surpresa ao ouvir sobre o duelo e perguntou qual foi o resultado. Então Julius disse que foi declarado nulo por Cláudia. Saya então disse que em circunstâncias normais Julius não teria saído ilesa do duelo. Ela comentou que embora fosse forte, não estava no mesmo nível que Ayato em combate. Quando mencionou que em termos de força ambas eram iguais, Julius recusou-se a aceitar isso. Ela até desafiou Saya para um duelo, mas antes que pudessem começar foram atacadas por algumas flechas. Julius reconheceu que eram as mesmas usadas contra ela durante o duelo com Ayato, e quando ela notou quem era a culpada, disparou seu espírito de fogo contra ela. Antes que a atingisse, outra figura encapuzada desviou o ataque, levando Saya a disparar contra eles com um lançador de granadas Lux. Quando Ayato voltou, encontrou ambas as garotas encharcadas, enquanto Julius tentava se cobrir. Isso fez Julius perguntar onde estavam suas roupas íntimas, e ela admitiu que ainda não tinha atingido a puberdade em que precisasse de armadura de enredo. No dia seguinte, Ayato foi à área de testes de armas com Cláudia e lá encontrou Lester, que Cláudia informou que também estava lá para escolher uma arma.
Quando chegou a hora do teste, Lester foi primeiro e lhe escolheu a Cerberesta, deixando Ayato preocupado. Contudo, Claudia explicou que se a compatibilidade entre Lester e a arma não chegasse a 80%, ele não poderia pegá-la. Eles assistiram enquanto Lester se esforçava para fazer a arma reconhecê-lo, mas continuava a obter notas baixas. Enquanto observavam sua luta, Claudia apontou que força não seria suficiente para manejar a arma. Ayato perguntou como ela sabia disso e ela respondeu que tinha uma arma obra lux própria. Justamente quando Lester tentou forçar a arma a obedecê-lo, ela o jogou contra a parede, fazendo a taxa de compatibilidade despencar. Lester foi então aconselhado a parar, já que as coisas podiam ficar perigosas, mas, para a surpresa de Claudia, Cerberesta atacou Ayato. Ayato teve que lutar e de alguma forma conseguiu controlá-lo, fazendo sua compatibilidade com a arma quase atingir 100%. Mais tarde, naquela noite, Ayato foi ver Claudia em seu quarto porque ela tinha algo a discutir. Depois de oferecer uma cadeira, ela mostrou a ele os arquivos de todos os alunos que se inscreveram para o Phoenix Festa. Ela disse que nas últimas semanas cada um deles foi forçado a desistir da competição por alguma lesão. Ayato perguntou se eles também haviam sido atacados como Julie, e ela disse que não tinham provas de um ataque. No entanto, Lester e um de seus amigos chamados Randy eram os principais suspeitos, pois não tinham álibi de onde estavam quando Julie foi atacada. Claudia então pediu a ele que ficasse de olho em Julius, para caso ela fosse atacada novamente, ele pudesse ajudá-la. Ayato perguntou por que ela não designava a tarefa alguém, e ela explicou que Julius odiava todos os outros, exceto ele. Dias depois, Ayato encontrou Julius para o tour pela cidade, e após o passeio pararam para almoçar. Enquanto comiam, Ayato falou sobre os ataques recentes a ela e sugeriu que ela não fosse a lugar nenhum sozinha. Julius recusou, dizendo que não ia se esconder como uma covarde medrosa. Antes que Ayato pudesse responder, Lester e seus amigos bobos e mais bobos interromperam. Julius mandou eles se afastarem, mas Lester insistiu que ela lutasse com ele, pois queria provar que era melhor. Ayato teve que intervir e apontar que ele estava agindo como um idiota musculoso, provando que seu QI era mais baixo que o do Bob Esponja. Lester não gostou de ser insultado por alguém que considerava uma fraca patética, mas seus amigos conseguiram convencê-lo a não lutar contra Ayato ou Julius. Mais tarde, enquanto Julius e Ayato voltavam para casa, encontram um grupo de alunos da academia Elwolf discutindo. Enquanto assistiam, os alunos começaram a brigar entre si, mas acabou sendo uma armadilha, pois logo voltaram-se para atacar Julius e Ayato. Julius decidiu fazer exercícios e dar uma surra neles, deixando apenas o líder consciente para conseguir respostas. Ele confessou que foram contratados para machucá-los e apontou para as árvores próximas, onde estava a figura encapuzada, né? Imediatamente que o Julius foi atrás da pessoa, ignorando completamente o aviso de Ayato. Enquanto corria pela floresta, quase teve a cabeça cortada, pois o homem a levara para mais uma emboscada, né? Ayato correu e viu alguém atirar nela, tentando avisá-la. Mas os atacantes o surpreenderam atirando em Ayato, não em Julius. Felizmente, Ayato desviou o tiro com sua arma de luxo. Quase imediatamente, os atacantes fugiram, deixando Julius repreender Ayato pela imprudência, mesmo que ela os tivesse colocado nessa confusão. Naquela noite, Julius o convidou ao quarto para costurar sua camisa. Mas quando pediu para ele tirá-la, o idiota de cérebro lento achou que ela queria brincar de médico. Julius o corrigiu imediatamente, explicando que queria ver a camisa, não ser a mãe do primeiro filho dele. Enquanto costurava, ele notou uma foto na mesa e perguntou se eram amigas dela. Julius disse que sim e contou como as conheceu após se perder nos cortiços. Ela disse que as garotas a salvaram de bandidos e a levaram ao orfanato onde viviam. Desde então, sempre que saía escondida do palácio, ia passar um tempo com elas. Com o tempo, descobriu que o orfanato não tinha fundos, então decidiu entrar na academia, onde lutava e enviava o dinheiro do prêmio para elas. Ela também disse que seu lenço era sua posse mais valiosa, pois as garotas o deram a ela. Na manhã seguinte, Julius encontrou uma carta em seu armário, então, logo após as aulas, saiu correndo apressadamente. Ayato e Nabuki estavam no corredor discutindo seu comportamento estranho quando Claudia se juntou a eles. Ela perguntou o que estava acontecendo e Nabuki contou sobre a carta que Julius lera antes. Foi então que perceberam que era do atacante dela, fazendo Ayato perguntar por que ela se recusava a contar a ele. Claudia apontou que Julius poderia querer protegê-lo, não o envolvendo em seus problemas. Ayato então decidiu que ele a protegeria. Então Claudia lhe deu o que precisava antes que ele corresse para ajudar Julius. Enquanto isso, Julius acabara de chegar ao local que a carta pedia e encontrou Silas, um dos capangas de Lester. Julius não se surpreendeu, pois já havia descoberto que ele estava por trás dos ataques pelo que ele disse a Lester no dia anterior.
Assim que Julius sacou sua espada, Lester chegou e exigiu saber se era verdade que Silas era o verdadeiro culpado. Acontece que Silas também lhe enviara uma carta dizendo que Julius aceitara seu desafio para um duelo, mas a verdade era que Silas enviara as cartas para enganar os dois, pois planejava se livrar deles e fazer Lester parecer o verdadeiro culpado. Revoltado com a revelação, Lester atacou Silas, mas seu machado foi bloqueado por um dos bonecos que Silas controlava. Ainda assim, Lester tentou chegar a Silas e derrubou os bonecos, mas Silas invocou mais, que eventualmente dominaram Lester. Julius também os atacou, usando suas habilidades de fogo para se ajudar, mas não era forte o suficiente para derrubar todos. Enquanto os bonecos aprendiam na parede, Silas começou a tagarelar sobre como ela iria perder. Julius mandou-o calar a boca de esgoto e disse que sabia que ele fora contratado pela Alakan Academy. Silas ficou surpreso por ela ter descoberto e disse que, por saber demais, ele tinha que silenciá-la permanentemente. No entanto, antes que ele pudesse seguir com seu plano, Ayato fez uma entrada muito dramática. Ele cortou os bonecos mais próximos de Julius ao meio enquanto a tirava das mãos deles e a pegava. Julius ficou surpreso ao vê-lo e começou a repreendê-lo por se colocar em perigo ao vir resgatá-la. Mas ele insistiu que queria protegê-la. Disse que ela lutava para proteger suas amigas em casa, mas não tinha ninguém para protegê-la. Então, ele faria isso por ela. Assim que Julius começou a agir toda tímida e inocente, Silas os interrompeu, lembrando que ainda tinham que lutar com ele. Ayato garantiu que poderiam enfrentá-lo. Então Silas invocou todos os seus bonecos restantes e atacou Ayato. Para provar que ele não era páreo, Ayato carregou Julius em uma mão enquanto lutava com a outra. Depois que todos os seus bonecos foram destruídos, Silas invocou seu último boneco, que era uma imitação barata de Donkey Kong. Ayato nem se sentiu intimidado ao se livrar do imitador de Gorilla Grodd imediatamente. Silas tentou escapar usando um boneco voador, mas Julius e Ayato o perseguiram e o derrubaram do céu. Felizmente ele era um Genistela, então a queda não o machucou, mas no momento em que viu Cláudia ele saiu correndo. Enquanto Ayato e Julius apreciavam a vista da cidade lá do alto, Ayato sentiu uma dor aguda no peito. Julius se preocupou quando ele gritou, e as correntes roxas que o prendiam apertaram seu corpo. A dor era demais, e ele desmaiou. Enquanto dormia, sonhou com o dia em que Haruka o prendeu com aquelas correntes. Ao acordar, estava no colo de Julius, que o informou que Cláudia estava a caminho. Após forçá-lo a permanecer ali, ela perguntou quem havia lançado o feitiço que o prendia. Ayato disse que sua irmã havia feito isso e não tinha ideia do porquê. Ele perguntou a Julius se ela já tinha um parceiro para a festa Phoenix e se ofereceu para ser o dela, caso não tivesse, e ela aceitou. Em outro lugar, Silas ainda fugia de Cláudia. No fim, ela o encurralou, feriu e o entregou a Yabuki. Yabuki perguntou por que ela mantinha segredo, pois queria usar as informações para manter Alicante em dívida. Cláudia não respondeu, mas confiou a ele cuidar de Silas e descobrir tudo o que ele sabia. Dias depois, Cláudia se reuniu com os presidentes dos conselhos estudantis das outras academias, discutindo a cooperação entre a Academia Sudokan e a Alakan para criar uma nova arma Lux. Enquanto isso, Ayato estava com pressa para encontrar Julius quando esbarrou em Kieran. No momento em que se desculpavam, foram interrompidos por um homem que gritou com ela por fazê-lo esperar. Então Kieran correu até ele. Mais tarde, no treinamento, Julius atacou Ayato agressivamente e quase o derrotou. Mas Ayato suportou seus ataques ferozes, evitando a derrota. Após o treino, eles discutiram a estratégia para o próximo festival. Julius avisou Ayato para não se envolver em duelos desnecessários que pudessem revelar seu estilo de luta, pois precisavam manter suas habilidades em segredo. Enquanto conversavam, Saya e Lester entraram. Saya desaprovou Julius monopolizar o tempo de Ayato e alegou que faziam atividades de adultos. Os dois tiveram uma discussão acalorada, mas Ayato e Lester os ignoraram. Lester agradeceu a Ayato por ajudá-lo, mesmo sem dizer abertamente por vergonha. Em seguida, Cláudia chegou com Ernesto e Camila, alunos da Academia Alakind, e os apresentou como engenheiros que colaboravam com a Sudokan na nova arma Lux. Ernesto começou a agir como um maluco perto de Ayato, sussurrou algo em seu ouvido e o beijou na bochecha. Isso deixou Julius e Saya com ciúmes, e elas sacaram suas armas. Camila tentou se desculpar pelo comportamento de Ernesto, mas notou a arma de Saya. Ela a elogiou, mas surpreendeu Saya falando mal dela pelas falhas que tinha. Saya exigiu que ela retirasse as palavras, pois as via como um insulto ao pai. Camila recusou e insultou mais a arma só por ter sido feita pelo pai de Saya, o que, segundo ela, causou problemas. Ernesto disse a Saya que se quisesse uma desculpa de Camila, deveria fazê-lo durante a Phoenix Festa.
Isso fez Saya pedir a Ayato para ser seu parceiro, mas Julius recusou, pois ele já era o dela. Mais tarde, Ayato discutia as equipes de pesquisa de Alicante com Yabuki quando ouviram um tapa e foram investigar. Ayato interveio quando o homem tentou bater em Kirin, dizendo que não era homem de verdade se batia em garotas. O homem Kurin revelou que Kirin era sua sobrinha, então tinha o direito de discipliná-la. Quando Ayato pediu para não fazer isso de novo, Kurin ofereceu um acordo. Se Ayato derrotasse Kirin, nunca mais a bateria. Ayato aceitou o desafio e eles começaram o duelo. Enquanto lutavam, Kirin ficou surpresa com a força de Ayato e o elogiou. Julius logo chegou e descobriu que Ayato havia ido contra seu aviso. Quando o duelo terminou, Kirin foi a vencedora e Julius repreendeu Ayato por ser estúpido o suficiente para duelar contra o melhor aluno da academia. Kutureu falou com Kirin de forma condescendente. Sem sua ajuda, ela nunca alcançaria o topo. Ele disse para ela obedecer às suas ordens se quisesse que seus sonhos se realizassem. Mais tarde, Julius entrou na área comum e jogou uma toalha no rosto de Ayato. Ela estava brava com ele por ignorar seus avisos e duelar com Kirin, mas admitiu que também defenderia Kirin se tivesse visto o tio dela a machucar. Ela expressou sua decepção com Ayato por não ter derrotado Kirin. Ela disse que 3 pessoas em Seiduken que não conseguia vencer eram Ayato, Cláudia e Kirin. Mais tarde, Ayato foi ver Cláudia para pegar um novo distintivo. Eles falaram de Kochiro, que queria muito entrar no conselho executivo da academia. Ela disse que ele era tão cruel que sacrificaria a própria sobrinha para conseguir o que queria. Ela também revelou que a mãe dela fazia parte do conselho, o que surpreendeu Ayato. No caminho de volta ao dormitório, ele encontrou Kirin, que veio agradecer pela ajuda. Enquanto a acompanhava, ele perguntou por que ela lutava tanto, e ela disse que era para ajudar o pai, que estava preso. Ayato a convidou para treinar com ele e Julius, mas ela recusou, dizendo que o tio a proibira de treinar com outras pessoas. Isso o fez oferecer-se para treinar com ela sozinho nas sessões matinais e ela aceitou feliz antes de ir. No momento seguinte, Saya desceu de uma árvore como uma ninja e o imobilizou, perguntando por que ele estava flertando descaradamente com outra garota. Depois de soltá-lo, ela perguntou se ele seria seu parceiro para a Phoenix Festa, mas Ayato disse que já havia escolhido Julius. No dia seguinte, enquanto Ayato e Kirin faziam seu primeiro treino, eles não sabiam que estavam sendo observados por Camila e Ernesto. Enquanto seguiam, foram atacados por monstros que, por mais que Ayato os cortasse, continuavam a se regenerar. Felizmente, Kirin foi esperta o suficiente para perceber que precisavam destruir seus núcleos. Depois que ela destruiu o núcleo de um dos monstros, os outros fugiram, mas antes que pudessem respirar, eles voltaram e atacaram novamente. Ayato conseguiu desviar e notou o chão rachando, então tentou escapar. Mas o chão se abriu, fazendo-o cair. Felizmente, Kirin o pegou, mas a área onde ela se apoiava cedeu e os dois caíram. Eles logo descobriram que haviam caído nos esgotos ao aterrissarem na água. No entanto, uma serpente gigante também emergiu da água e os atacou. Ayato conseguiu matar o monstro com um único golpe, o que chocou Kirin, pois ela nunca tinha visto Ayato usar todo o seu poder. Mais uma vez, por usar tanto poder, as correntes que prendiam Ayato apertaram-se e ele desmaiou. Quando acordou, explicou a Kirin que só podia lutar por 5 minutos antes de perder a consciência. Ayato então perguntou pelo que ela lutava, e ela disse que era para salvar o pai, detido por matar um homem que a fez refém. Ela disse que, por ele ser um Genestela, as acusações não foram retiradas e ele foi para a prisão. Kirin disse que o tio era a única pessoa disposta a ajudá-la, por isso ela fazia tudo o que ele pedia. Ayato tentou confortá-la e disse que tudo daria certo quando ela começasse a tomar as próprias decisões. Depois de serem resgatados, Kirin encontrou o tio, que a avisou para ficar longe de Ayato, mas ela discordou. Ela então decidiu começar a tomar as próprias decisões e se despediu do tio, mesmo ele a amaldiçoando. Mais tarde, Ayato concordou em duelar contra Kirin e ambos deram tudo de si. Mas no final, Ayato foi declarado o vencedor. No vestiário após o duelo, Julius e Saya acabavam de parabenizar Ayato. Quando Cláudia entrou com Kirin, que queria perguntar a Ayato novamente se ela poderia treinar com ele e sua equipe. Depois que eles concordaram, o tio dela veio perturbar a paz, então o deixaram entrar para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele disse a Kirin para parar de desonrá-lo e tentar controlá-la, mas ela se manteve firme. Então ele a ameaçou. Cláudia interveio e disse para ele se afastar, ou ela envolveria a mãe dela, então ele fez o que ela pediu. Enquanto isso, em Alicante, Camila e Ernesto revisaram todos os dados que obtiveram ao observar a luta de Ayato e Kirin com a serpente. De volta a Seiduken, Saya abordou Kirin e pediu para ela ser sua parceira na Phoenix Festa. Alguns dias depois, na cafeteria, uma estudante pediu um autógrafo a Ayato, e ele deu. E antes de sair, ela lhe desejou boa sorte na Phoenix Festa. Julius o provocou por ser uma mini-celebridade agora que ele havia tirado Kirin de sua posição de número 1. Ayato admitiu que nunca esperou se tornar popular por isso,
mas Yabuki o aconselhou a aproveitar enquanto durasse. Enquanto conversavam, Julius mostrou a ele uma foto de seu autógrafo online. Ayato ficou surpreso, mas Yabuki disse que era algo que os estudantes faziam para ganhar um dinheiro extra. Saya então disse para ele não se preocupar, pois seus verdadeiros fãs estavam sempre torcendo por ele. Kieran disse que era uma dessas fãs, e Julius perguntou o que fariam quando os enfrentassem na festa. Saya respondeu que dariam o melhor, mas Julius apontou que não seria fácil, já que a equipe deles tinha acabado de ser formada. Saya argumentou que Julius e Ayato estavam na mesma situação, mas Ayato os aconselhou a trabalhar em equipe. Saya se levantou e anunciou que não se juntariam a Ayato e Julius no treino do dia seguinte, pois iriam se entrosar como equipe. No entanto, quando Saya e Kieran se encontraram, não sabiam o que fazer, já que nenhuma delas jamais tivera amigos. Kieran perguntou a Saya o que queria fazer, e ela sugeriu irem às compras, pois queria um presente para o pai. No shopping, Kieran fez várias sugestões de presente de aniversário ideal, mas Saya rejeitou todas. Eventualmente, sentaram-se num banco e Kieran perguntou sobre o pai de Saya, que o descreveu como um cientista louco. Enquanto Saya contava como o pai lhe dava uma arma nova todo ano no aniversário, ela de repente teve uma ideia. Ela pegou um mapa e pediu ajuda a Kieran para localizar o lugar, pois tinha um péssimo senso de direção. A loja ficava na parte perigosa da cidade, e Kieran expressou preocupação com a segurança, mesmo com Saya garantindo que estava tudo bem. Ao chegarem à loja, Saya olhou em volta e escolheu uma arma. Ela perguntou ao dono se o gerador original ainda estava lá, e depois que ele disse sim, pagou e elas foram embora. Kieran perguntou por que ela tinha escolhido aquela. Saya disse que mesmo sendo lixo, tinha um gerador similar ao trabalho do pai dela. Saya então perguntou a Kieran o que ela queria fazer, e ela pediu para Saya ensiná-la a nadar. Na piscina, Saya perguntou por que Kieran não foi a Ayatollah para aprender, fazendo a garota entrar em pânico e quase se afogar. Kieran admitiu que queria que ele se orgulhasse quando descobrisse que ela sabia nadar. Saya então disse para ela continuar praticando enquanto ia buscar bebidas. Mas enquanto Kieran praticava, ela acidentalmente esbarrou numa garota flutuando na piscina. Kieran conseguiu nadar até a superfície antes de se afogar e pediu desculpas. A garota se recusou a ouvir e a desafiou para um duelo, mas ao reconhecer Kieran como a número 1 da Academia Sadokan, ela amarelou. No entanto, isso não a impediu de zombar de Kieran quando soube que ela não sabia nadar. Então Saya, que estava na beira da piscina, jogou um flutuador na garota. Irritada, a garota exigiu saber quem era Saya, e ela disse que era parceira de Kieran. Quando perguntou o ranking de Saya, ela admitiu que não tinha. Então a garota desafiou para um duelo. Ela se apresentou como Violet Weinberg, a 35ª estudante ranqueada da Academia Feminina Queensvale. Ela esperava que, ao se gabar do ranking, Saya ficasse com medo, mas Saya a surpreendeu aceitando o duelo. Quando o duelo começou, ela tentou exibir sua habilidade. No entanto, Saya sacou uma Lux Regan e atirou antes que ela reagir. O tiro a fez pular como uma pedra pela piscina, nocauteando-a imediatamente. O duelo terminou com Saya como a vencedora. Mais tarde, Saya e Kieran sentaram-se na beira da piscina e Saya aconselhou Kieran a aprender a se defender. Kieran admitiu que esteve sob o domínio do Tilpo por tanto tempo que não sabia como se defender. Saya disse para ela não se subestimar e Kieran a agradeceu pelo conselho antes de perguntar por que a escolheu como parceira. Saya disse que a escolheu como parceira porque ela usava a mesma esgrima que Ayato. Durante o próximo treino, Ayato e Julius observaram Kieran e Saya. Enquanto as observavam, admitiram que elas haviam melhorado e decidiram que era hora de intensificar o jogo se quisessem vencer. Poucos dias antes da Phoenix Festa, o presidente do conselho estudantil da Lee Wolf Academy e sua assistente Corona visitaram as salas disciplinares sob a escola. Lá, abriram a cela de Irene, e Dirk ordenou que ela participasse da Phoenix Festa. Ele disse para ela se livrar de Ayato a todo custo e que não importava se vencesse ou perdesse a festa. Irene perguntou por que ele queria Ayato fora, e ele explicou que seu Orgalux Cerveresto seria um problema no futuro. Antes de concordar, Irene perguntou se sua irmã estava segura, e ele garantiu que sim. O dia da Phoenix Festa finalmente chegou, então Ayato e as garotas, junto com outros competidores e a ansiosa plateia, se reuniram na arena. Durante a cerimônia de abertura, o presidente do comitê da festa anunciou que os competidores podiam usar armas autônomas. Mais tarde, Ayato e Julius decidiram almoçar enquanto esperavam sua vez. No entanto, eles não conseguiam encontrar Kieran e Saya em lugar nenhum. Ayato viu Lester e o convidou, mas Lester recusou, dizendo que não eram amigos e que Ayato não deveria perder até que se enfrentassem. Logo depois, Isaiah e Kieran se juntaram a eles com os almoços que haviam preparado. Então, todos foram para a sala de espera comer. Quando chegou a vez deles, Ayato e Julius subiram ao palco, e os anunciantes falaram sobre suas classificações. Ayato estava um pouco nervoso por ser sua primeira vez num palco grande, mas Julius estava tranquila.
Assim que o sinal de início da partida soou, os oponentes avançaram. Julius e Ayato não se abalaram, pois Julius já suspeitava disso. Ela se afastou pedindo a Ayato que cuidasse deles. Ayato demonstrou suas habilidades antes de atacar os oponentes e rapidamente destruiu seus distintivos. A multidão enlouqueceu assim que Ayato e Julius foram anunciados como vencedores. No caminho de volta à sala de espera, Julius disse a Ayato que a estratégia deles funcionou e que deviam mantê-la até o fim. Lá encontraram Yabuki, que disse ter vindo assistir à próxima partida de Alecante. A partida era entre Alekan e Leewolf, mas os competidores de Alecante foram substituídos pelos bonecos de Ernesto. A equipe Leewolf não gostou de ser usada como cobaia, então os bonecos masculinos deram a eles 60 segundos de vantagem. Quando a partida começou, a equipe Leewolf usou tudo para derrubar os bonecos de Alecante. Mas foi inútil, pois não conseguiam passar das defesas dos bonecos. Quando os 60 segundos acabaram, os bonecos os derrubaram facilmente. Enquanto a plateia aplaudia os vencedores, Ayato se preocupava com os bonecos. Saya acabara de notar que a barreira protetora deles seria um grande problema quando seu pai ligou. Assim que ela atendeu, a voz do pai ecoou do alto-falante, elogiando a poderosa defesa dos bonecos. Depois de se empolgar, ele informou Saya que havia enviado uma nova arma e pediu que ela a pegasse na alfândega. Após a ligação, Saya saiu com Kiran para buscar o pacote, enquanto Yabuki disse que tentaria se infiltrar na entrevista dos alunos de Alecante. Julius sugeriu a Ayato que treinassem mais em vez de ficarem parados. Mais tarde, Julius e Ayato tentaram voltar rápido para a arena a tempo da próxima partida, mas Ayato pediu a Julius para ir mais devagar. Ela o ouviu e diminuiu o ritmo, mas a atenção deles foi atraída por uma grande multidão que se reuniu para assistir a uma briga de rua. Ao se aproximarem, notaram Irene batendo em alguns bandidos. Quando Irene viu Ayato, ela se lembrou dele do arquivo que Dirk havia mostrado. Imediatamente ela se aproximou, mas Julius se colocou entre ela e Ayato. Irene exigiu que ela saísse, mas Julius recusou e apontou que a briga de rua poderia causar problemas a ela. Irene insistiu que só estava se defendendo, mas Julius disse que suas ações poderiam levá-la à suspensão da festa. Irene ficou intrigada com Julius, então a desafiou para um duelo e sacou sua arma Lix. Ayato e Julius rapidamente se afastaram para evitar serem atingidos pela psicopata descontrolada à sua frente. Irene sorriu para eles com um brilho maligno nos olhos, elogiando-os por serem espertos o suficiente para recuar. Nesse momento, sua irmã Prazola a chamou e foi até onde Irene estava, repreendendo-a por arrumar brigas. Prazola pediu desculpas pela irmã e até forçou Irene a se desculpar antes de arrastá-la embora. Quando elas se foram, Julius abriu o arquivo de Prazola e disse que a única informação que tinham era que ela era parceira de Irene em Mephisto. Ayato então perguntou a Julius se ela tinha um desejo de morte por ter provocado Irene, e Julius disse que fez isso para confirmar sua suspeita de que Irene tinha um motivo para se aproximar dele. Ayato apontou que nunca a tinha conhecido, mas Julius disse que Leewolf devia estar planejando algo sinistro. Enquanto falavam, receberam a informação de que a partida de Saya e Kiran havia começado. Na arena, cada garota enfrentou um oponente. E embora o oponente de Kiran fosse muito habilidoso em artes marciais, ela conseguiu cortar o distintivo dele com sua espada. Saya, por outro lado, usou sua arma como escudo para bloquear os ataques do oponente e, quando teve oportunidade, atirou nele, nocauteando-o e garantindo a vitória. Após a partida, foram tomar banho no vestiário e, ao terminarem, Saya saiu sem toalha. Kiran foi atrás dela e tentou entregar uma. Mas em vez de pegá-la, Saya tentou apalpar seus seios. Kiran bloqueou todas as tentativas até que ela parou e voltou sua atenção para Ayato e Julius na porta. Kiran tentou pedir que esperassem até se vestirem, mas Saya abriu a porta e ficou diante deles, sem vergonha, em toda a sua glória nua e de peito liso. Kiran, por outro lado, ficou tão envergonhada quando sua toalha caiu, revelando às garotas, que ela gritou. 5 dias depois, a segunda rodada da competição começou. Durante a partida de Ayato e Julius, Julius foi a única a lutar. Ela se defendeu facilmente dos oponentes antes de atacá-los com bolas de fogo. A garota tentou evitar, mas tropeçou, permitindo que Julius a atingisse. A segunda oponente também não durou muito, pois Julius a atingiu com uma enorme bola de fogo, garantindo a segunda vitória para sua equipe. A próxima partida foi Lester e Rand contra Irene. A estratégia deles era prolongar o jogo, pois o Lux de Irene drenava da energia do usuário. Mas Irene não era boba, percebeu o plano e atacou Rand primeiro. Ao bater a foice no chão, ela usou seu poder para puxar Rand para o chão com a gravidade. Lester tentou ajudá-lo, mas ela bloqueou seus ataques e o chutou, antes de ir atrás de Rand novamente. Quando se aproximou, aumentou a atração gravitacional, nocauteando-o. Lester então a atacou com tudo, e foi forte o suficiente para derrubá-la. Irene se levantou e disse que tinha terminado de brincar, que ia mostrar do que era capaz. Ela foi atrás de Prazola e, para surpresa de todos, começou a beber o sangue dela como uma vampira.
Acontece que para usar o poder do seu Lux, ela tinha que alimentá-lo com sangue, e a única forma era beber de Pressola. Durante toda a troca, Pressola permaneceu ilesa. Os poderes dela também funcionavam em Irene, curando suas feridas e aumentando sua força. Quase imediatamente, Irene atacou Lester com bolas de gravidade e o prendeu até ele se render. Mais tarde, na cabine de Saitoken, Cláudia parabenizou Ayato por chegar à final e admitiu estar feliz por finalmente ficar sozinha com ele. Ela até colocou a cabeça no ombro dele enquanto falava. Mas antes que Ayato pudesse rejeitar suas investidas, recebeu uma ligação de Kieran. Ela o informou que havia perdido Saya de vista e que, ao ligar, Saya disse não ter ideia de onde estava. Ayato pediu a Kieran para não se preocupar, pois sabia que o GPS dela estava com defeito, e prometeu procurá-la. Ele se desculpou com Cláudia, que reclamou por terem o tempo cortado antes de ir procurar Saya. Durante a busca, esbarrou em Pressola, que era perseguida por bandidos, e a ajudou. Enquanto se escondiam no telhado, Pressola agradeceu por salvá-la e explicou que sua irmã causou problemas num cassino e os caras foram atrás dela. No momento em que ela mencionou ter chamado Irene para ajudá-la, Ayato percebeu que estava em apuros. Quase imediatamente, Irene apareceu do nada com a arma na mão e começou a xingar Ayato. Pressola informou que Ayato a salvou, mas Irene se recusou a acreditar. Ela argumentou que Pressola tentava encobrir Ayato, mas Pressola insistiu na inocência dele, então ela se acalmou. Contudo, Irene ainda não confiava que ele ajudou Pressola por bondade e perguntou por que ele estava no beco. Antes que Ayato pudesse responder, Saya e Kieran ligaram para avisar que estavam juntas e que ele podia parar de procurar Saya. Após a ligação, ele explicou sua versão da história e Irene o agradeceu por ajudar a irmã. Mas ela disse que não gostava de estar em dívida com ele e que tinha que pagá-lo antes da partida. Ela então mostrou a ele o próximo confronto, que seria entre as duas equipes. Mais tarde, ela invadiu o escritório de Dirk, exigindo saber o que aquele idiota estava fazendo enquanto sua irmã era perseguida. Dirk disse para ela parar de reclamar, que não importava se Pressola se machucasse, já que ela podia se curar. As palavras irritaram Irene, que tentou atacá-lo, mas foi parada por uma força invencível. Ela imediatamente pulou para trás, sabendo que um gato havia protegido Dirk do seu ataque. Ele então disse que os gatos que guardavam Pressola não fizeram nada porque Ayato interferiu. Ele a lembrou que os gatos não deveriam ser vistos, pois operavam nas sombras como ninjas. Irene aceitou a explicação e disse que ia saldar a dívida com Ayato antes de sair. Assim que ela saiu, Dirk ordenou à Corona que fizesse uma leitura da partida. Quando terminou, ela o informou que as irmãs seriam vitoriosas. Isso encheu Dirk de esperança, então ele pediu para convocar seu vice-presidente antes de ligar para o 7º Olho Dourado. Enquanto isso, Ayato e Julius estavam na sala de treinamento quando ele a informou que Irene o convidou para jantar, para agradecer por salvar a irmã. Julius não podia acreditar que ele aceitou com um convite dos inimigos. Ayato assegurou que não havia plano sinistro, então ela insistiu em ir com ele. Na casa de Pezzula e Irene, Pezzula os recebeu na porta. Enquanto ela terminava o jantar, Irene e Julius começaram a se provocarem. Eles só pararam quando Priscila trouxe a comida e todos sentaram para comer. Enquanto comiam, Irene deixou escapar que apostava porque precisava de muito dinheiro. Então Julius perguntou por que ela não pegava dinheiro com o Festa. Nesse momento, Pressola se afastou e Eren explicou que ela havia pegado dinheiro emprestado de Dirk há anos. Ela disse que, como parte do acordo, não podia participar do Festa nem pagá-lo com o prêmio. Isso fez Julius notar que ela tinha outra razão para entrar no Festa, e Irene admitiu que o fez por ordem de Dirk. Quando Julius perguntou que interesse Dirk tinha em Ayato, Irene contou que ele via a arma Lux de Ayato como uma ameaça, então queria se livrar dele. Após o jantar, Pressola levou Ayato e Julius para fora, e enquanto estavam lá fora, ela disse que estava feliz por ajudar a irmã porque ela estava lutando por ela. No entanto, ela admitiu que sua irmã se tornava outra pessoa sempre que usava seu Lux, o que a assustava. Mais tarde naquela noite, Ayato foi ver Cláudia porque estava preocupado com o Orgalux de Eirin, mas a encontrou dormindo profundamente. Quando tentou acordá-la, ela o atacou, então ele desviou dos golpes e conseguiu evitar ser ferido até que ela acordasse. Cláudia se desculpou imediatamente, mas ele disse que a culpa era dele por ter entrado sem avisar. Em seguida, perguntou por que ela havia perdido o controle enquanto dormia, e ela disse que explicaria tudo sob a condição de que ele se juntasse ao seu time para o Griffin Festa, ao que ele concordou. Depois disso, ela revelou que o preço por usar seu Orgalux era viver sua própria morte repetidamente. Ela disse que havia morrido pelo menos 1200 vezes desde que começou a usar a arma, o que deixou Ayato preocupado com ela. Depois que Cláudia garantiu que estava bem, ele perguntou sobre o Orgalux de Irene, e ela disse que tinha o poder de alterar a mente de quem o usasse.
Em outro lugar, uma Irene com um olhar insano encarava a lua enquanto os corpos dos capangas que perseguiram Praecelote mais cedo no dia estavam atrás dela. No dia seguinte, antes da luta, Ayato propôs uma nova estratégia a Julius, e ela concordou em seguir desde que vencêssemos a luta. Quando a luta começou, Ayato fez um show de se libertar e revelar seus poderes. Julius então atacou Irene com discos de fogo para distraí-la de Ayato, mas Irene desviou os discos de fogo e ainda conseguiu bloquear o ataque de Ayato. Após lutar com Ayato por um tempo, ela recuou, mas percebeu que Julius havia enviado algumas bolas de fogo em sua direção, então usou suas bolas de gravidade contra elas. Ela elogiou ambos por trabalharem juntos como uma máquina bem azeitada, mesmo que o time tivesse sido formado recentemente. Irene tentou prender Ayato usando um campo de gravidade, mas Julius o alertou. Assim ele conseguiu evitar a armadilha exatamente quando Julius tentou atacar Presala. Irene chegou a tempo de proteger sua irmã com uma barreira antes de beber dela novamente. Ao se aproximar de Ayato, Presala caiu de joelhos, levando Ayato a perguntar a Irene se ela queria continuar usando a irmã, que tinha seu banco de sangue pessoal. Irene mandou ele cuidar da vida dele e atacou, mas ele se defendeu e bloqueou o ataque antes de Julius entrar na luta. Ayato fez o possível para quebrar a arma dela, e foi quando ela percebeu o que estavam planejando. Em retaliação, usou suas bolas de gravidade contra eles, mas Ayato cortou todas antes de empurrá-la para uma armadilha armada por Julius. Julius ativou a armadilha explodindo Irene, mas quando a poeira assentou, descobriram que Irene havia se protegido usando bolas de gravidade. Eles também perceberam que seu Orgalox havia tomado controle de sua mente ao vê-la se aproximar de sua irmã e quase drená-la completamente, mas Ayato conseguiu se aproximar. Ele tentou convencê-la a reassumir o controle de seu corpo falando com ela, e funcionou por um tempo. No entanto, seu Orgolux era poderoso demais e tomou o controle de seu corpo de volta. Ayato conseguiu derrubar a arma de sua mão e canalizou toda sua energia em seu Cerveristo, que usou para destruir os Orgalox de Irene. Irene caiu no chão inconsciente. Ayato e Julius foram declarados vencedores. Exausto, Ayato caiu no chão, então Julius correu para o lado dele, mas já era tarde demais, pois as correntes que o prendiam começaram a apertar. Isso permitiu que os espectadores da luta descobrissem que Ayato só podia usar sua habilidade por um certo período. Algum tempo depois, Priscilla acordou em um hospital porque sua irmã havia quase sugado a vida dela enquanto estava sob a influência de seus Orgalox. Irene ficou feliz que sua irmã estava acordada e se desculpou por ter se deixado consumir por sua arma. Priscilla garantiu que não guardava rancor e disse querer ficar mais forte para lutar ao lado dela, em vez de ser só uma fonte de energia. Na sala de espera da arena, Ayato acordou e garantiu a Julius que ficaria bem a tempo do próximo duelo. Julius ainda estava preocupada, então pediu que ele confiasse nela. No instante seguinte, seu Arenon oficial, com Cláudia, Saya e Kieran, entrou e começou a fazer alvoroço ao redor dele. Saya puxou seu rosto para seus seios inexistentes. Kieran segurou seu rosto e pressionou os seios contra ele, então Julius veio para salvá-lo. Mas Cláudia o puxou e disse que não tinha luta, então poderia cuidar dele. Ayato conseguiu se afastar porque precisava respirar e tentou convencer as garotas que estava bem. Enquanto isso, Yabuki estava do lado de fora da sala, rindo do que estava acontecendo. Enquanto isso, Fan explica a sua serva, Yufeng, que está assistindo ao Fênix Festa e desenvolveu muito interesse por Ayato. Nesse instante, as irmãs gêmeas Shen Yin e Shen Hua chegaram para avisar Fan que dariam tudo na luta contra suas pupilas, Song e Lu. No entanto, Fan não tem certeza se Song e Lu passarão para a próxima fase, já que os adversários são Ayato e Julius. Apesar da fraqueza de Ayato exposta ao mundo, os fãs ainda acreditam que ele surpreenderá novamente. Enquanto isso, Julius está frustrada porque a notícia sobre a fraqueza de Ayato está se espalhando rapidamente. O homem ainda não se recuperou, mas Ayato revela que pode se defender sem usar seus poderes. Julius então dá algumas informações sobre Song e Liu, e cria um plano secreto para derrotá-los. Mais tarde, Ayato e Julius entram no palco e se deparam com Song e um Saitama de baixo custo, que escapou do universo de One Punch Man. Antes da luta começar, Julius marca um ponto na arena e pede a Ayato para estar lá na execução da estratégia secreta. O duelo começa e Lo ataca Ayato, percebendo rapidamente que ele não está em plena forma. Para acabar logo com isso, Song e Lu atacam juntos, mas Ayato permanece no ponto marcado, o que permite que ela divida a arena em duas com uma parede de fogo. Dessa forma, ela pode facilmente derrotar Song enquanto Ayato se defende de Lu. Após Ayato suportar todos os ataques de Lu, ele percebe que teria sido derrotado se estivesse em seu melhor momento. Para mostrar respeito a um oponente tão digno, Lu decide acabar com Ayato usando seu melhor ataque, mas Ayato ainda está no ponto aguardando o sinal de Julius. Quando Song se torna excessivamente confiante após acertar um golpe, Julius percebe que é a hora perfeita para executar a estratégia e sinaliza Ayato com uma bola de fogo.
Nesse instante, ela abre uma brecha na parede de fogo e os dois trocam de lugar rapidamente. Isso pega Song Lu de surpresa, permitindo que Ayato e Julius destruam seus emblemas. Com essa vitória, Ayato tem tempo suficiente para se recuperar completamente e poderá dar o seu máximo novamente na próxima luta. No caminho de volta, eles encontram Song e Lu, que mostram seu respeito como verdadeiros guerreiros. No entanto, eles os avisam para não usarem o mesmo truque contra Shen Yun e Shen Yui, pois essas duas são mestres da ilusão e perceberiam tais ataques. Mais tarde, Julius menciona que eles só precisam vencer mais 3 duplas para ganhar tudo e pergunta a Yado se ele já decidiu sobre um prêmio. Quando ele diz que não tem nada em mente, ela gentilmente pede que ele pergunte sobre o paradeiro de sua irmã. Antes que a conversa possa esquentar, Kiran e Saya chamam para avisar que alguém veio visitar Julius. Ao abrir a porta, encontram uma garota de cabelo verde que Julius chama de Flora. Ela revela que Flora é uma criada em treino que veio para assistir Júlio vencer toda o festa. Ayato pergunta como Julius era em casa, e Flora diz que ela sempre foi tão gentil e carinhosa. Ela tira algumas fotos de suas melhores memórias, e Julius explica que Flora adquiriu o hábito de tirar fotos de uma freira que estava no orfanato. Flora quer se matricular na academia para se tornar forte e ajudar outros, como Julius, mas Julius diz a ela para se encher de coragem antes de se preocupar com essas coisas. À noite, Ayato retorna ao seu quarto e recebe uma ligação de Priscila, que agradece por libertar Irene do controle. Depois, Ayato pede a Irene para organizar um encontro entre ele e Dirk, mas ela o avisa para não ser imprudente, pois Dirk tem forças poderosas trabalhando para ele. Após toda a conversa séria, Iron fica todo vermelho e agradece pessoalmente a Ayato por salvá-lo da foice. À noite, Ayato adormece pensando em como alcançar sua irmã. Ele acorda no dia seguinte quando Yabuki entra no quarto e os dois discutem sobre os próximos adversários de Ayato. Yabuki menciona que eles usam uma técnica chamada Star Senjutsu, que permite a eles usar seus poderes Genistela sem perder estabilidade. Ayato recebe uma ligação de Julius, que diz que Flora quer almoçar com ele e fazer umas perguntas. Yabuki sugere um lugar e eles marcam de se encontrar lá em 2 horas. Depois que Flora devora a comida, Ayato pede para ela ir direto ao assunto. Flora pega um diário e começa a folhear, mas, ao ver um garçom servindo um parfaite gigante na mesa ao lado, ela pede um também, meio sem jeito. Ayato olha para Julius, impressionado com a gentileza dela com crianças. Flora diz que Julius também manda dinheiro ao orfanato todo mês, e as coisas melhoraram. Flora então dá a sobremesa para Julius, mas usa a mesma colher para dar a Ayato. Julius exagera tanto na reação que poderia ganhar um Oscar. Flora, sem perceber a situação, abre o diário e pergunta a Ayato sobre a relação dela com Julius. Quando Julius pergunta por que ela faz essas perguntas, Flora revela que foi Sua Majestade quem escreveu. Enquanto Julius pega o diário dela, Corona se aproxima e pergunta a Ayato se ele tem 2 minutos. Ela revela que Dirk está esperando lá fora para vê-lo. Ayato pede a Julius para esperar até ele voltar. No entanto, quando Julius insiste em ir com Ayato, Dirk permite, expressando sua vontade de ver Julius pessoalmente. Os dois entram no incrível Lamborghini de Dirk, e o gordo imediatamente começa a menosprezar Ayato por sua aparência estúpida. No entanto, Julius o confronta, mencionando que sentiu a necessidade de eliminar Ayato com ferro. Ayato pede a ela para deixar os adultos conversarem, o que impressiona Dirk. Os dois vão direto ao assunto, e Ayato pede que ele diga tudo sobre sua irmã, Haruka. Dirk revela que ouviu falar dela na Eclipse Festa, e Julius diz que é uma festa criada por bandidos que queriam violência e morte. As lutas só terminavam quando um dos participantes perdia a consciência ou a vida. Faz anos que a Eclipse Festa foi destruída. Dirk revela que Haruka competiu na festa usando ser burusta, mas, apesar do talento, ela foi derrotada. Dirk revela que ela não morreu, mas nunca mais ouviu falar dela. Cumprindo o acordo, Dirk pergunta a Ayato se ele conhece Merdi Afemeza. Quando Ayato diz que é só o presidente do comitê da festa, Dirk percebe que Ayato não sabe muito e os deixa imediatamente. Antes de sair, Julius pergunta como ele os achou tão rápido no restaurante escolhido há 2 horas. Dirk se recusa a responder e vai embora. Mais tarde, Corona menciona ter visto uma garotinha fofa de empregada com Julius, o que intriga Dirk. Depois, Ayato sonha com um dia treinando com Haruka no dojo. Enquanto ele apanhava, Saya o observava de longe. Após o treino, Ayato e Saya discutem como vencer Haruka, e Ayato lhe dá um favor ticket pela ajuda. Atualmente, Ayato está treinando com Julius, mas perde porque sua mente já está divagando. Após o encontro com Dirk, ele não consegue focar, então Julius o confronta. Ela acredita que Ayato hesita em procurar a irmã por medo da verdade. Mais tarde, Saya entra no quarto e pergunta por que ele está deprimido. Ela pergunta se ele acha que Haruka o abandonou, mas quando ele hesita, Saya afirma que Haruka jamais faria isso. Ela acredita que Haruka perdeu o contato após uma luta, e que ele deveria se mexer e procurá-la.
Ela então tira o favor ticket que ele lhe deu anos atrás, lembrando o da época em que Saya se uniu a ele para lutar contra Haruka. Os dois trabalharam em perfeita sintonia, mas não conseguiram arranhar Haruka. Haruka não esperava que fossem tão bons e quase perdeu. Para mostrar respeito, ela decidiu lhes dar um vislumbre de seu poder, jogando-os um contra o outro e encerrando o duelo na hora. Ela explica a técnica Evil Banisher, que aprimora sua visão e permite prever os movimentos do oponente. Diz que eles nunca conseguiram vencê-la, mas se a encontrarem, vão desafiá-la de novo para ver se tem alguma chance. Antes de sair, Saya aconselha Ayato a se apoiar em alguém se precisar, pois muitos estão dispostos a ajudar. Julius o informa como as gêmeas sempre exploram a fraqueza do oponente. A única fraqueza delas é o limite de tempo de Ayato. Julius está confiante de que pode julgar seus padrões de ataque. Mais tarde, os dois sobem ao palco contra as gêmeas, que logo começam a jogar com a mente deles. Ignorando a conversa, Ayato acelera, mas as irmãs desviam para ganhar tempo. Logo cobrem o palco com névoa densa, mas a removem quando a multidão vaia. 1 minuto se passa e uma das irmãs usa um jutsu de clone das sombras para desorientar Ayato. Enquanto ela o sobrecarrega com clones, a outra irmã fica invisível e ataca Julius. Julius e Ayato são varridos pelo chão pelas irmãs, e antes que percebam, o tempo de Ayato acaba. Enquanto ele desaba, Shen-Yin se aproxima para humilhá-lo, mas Ayato usa uma segunda espada para cortar seu distintivo. Ele logo percebe que não é a verdadeira Shen-Yin e que lutava contra seus clones o tempo todo. Com o corpo e espírito quebrados, ele é bombardeado com dezenas de talismãs, mas Julius o salva antes da derrota. Ela pede para ele ir com calma, pois ele sempre protege os outros, mas ninguém o protege. Quando ela assume o papel de mamãe, Ayato sente clareza e se levanta. Ele pergunta a Julius se ela pode ganhar tempo, então ela deposita toda a fé no que a rocha está tramando. As irmãs voltam a falar bobagens, mas Julius não se abala e lança um ataque ao gigante que queima todos os talismãs invisíveis na arena. Julius não só luta contra as duas, mas também protege Ayato, que está parado. Apesar de suas habilidades, ela perde para a superioridade numérica e é contida pelas irmãs. Elas explodem talismãs em seu rosto, sem destruir o distintivo para infligir o máximo de tortura. Enquanto isso, Ayato está num espaço mental onde encontra uma chave imaginária que destrava uma de suas correntes. Ele se lembra das palavras de encorajamento de Saya e Kirin e destrava o selo. Com seus poderes liberados, Ayato intervém e liberta Julius da tortura. Ele explica que só conseguiu abrir uma corrente, mas isso deve lhe dar muito mais tempo para usar seus poderes. Julius fica aliviada ao ouvir isso e deixa o resto com Ayato, antes de desabar no chão. Com isso, Ayato usa uma técnica especial chamada Banidor do Mal, para aprimorar sua visão, permitindo-lhe ver todos os talismãs escondidos na arena, bem como a irmã invisível. Usando esse novo poder, Ayato derrota uma das irmãs, levando a outra a criar bombas espirituais gigantes com os talismãs restantes. No entanto, Ayato os corta com facilidade e ataca com violência doméstica 101, encerrando a partida de forma espetacular. Com isso, Ayato e Julius são declarados vencedores, e os fãs não podem deixar de apreciar o show que deram. Mais tarde, Cláudia parabeniza Julius por chegar às semifinais e arrasta Ayato para seu quarto para ver se ele dura tanto na cama quanto na arena. Julius se recusa a deixá-los ir, argumentando que precisam discutir a estratégia para a partida de amanhã. Enquanto isso, Kirin e Saya estão prontas para a próxima partida, e Saya agradece por tê-las ajudado. Saya explica que seu pai perdeu a maior parte do corpo num acidente em seu laboratório, e agora está conectado à unidade central de sua oficina caseira. Agora ele está livre para pesquisar, então passa os dias criando novas armas para Saya. De certa forma, os comentários de Camila sobre ele não estão errados, já que Saya é a única que pode usar as armas que ele cria. No entanto, é exatamente por isso que ela não pode perdoar Camila por desrespeitar seu pai. Enquanto as duas caminham para a arena, encontram Ernesto e Camélia. Camélia percebe que subestimou as armas, afirmando que são perfeitas para Saya, mas ela ainda acredita que são inúteis em combate real. Mas Saya jura derrotar seus bonecos para fazê-la reconhecê-los. A partida começa, Artie lhes dá 1 minuto de carência. Kirin entra para enfrentá-lo, mas apesar de sua armadura impenetrável, ela consegue acertá-lo. Artie fica chocado e pede a Kirin para explicar o que ela faz como todo personagem estúpido de anime. Acontece que Artie é apenas uma máquina programada para seguir um padrão, que pode ser facilmente quebrado com variações. Por outro lado, Seada enfrenta Eren C e consegue atingi-la com sua habilidade superior em armas de longo alcance. Enquanto a batalha continua, uma pessoa misteriosa se aproxima de Flor na arquibancada e a sequestra. Eren C e Saya exibem suas habilidades, e parece que o poder de fogo dela se anula.
Enquanto isso, Art é dominado pela esgrima de Kirin, mas quanto mais dano ele recebe, mais ele evolui, fazendo Kirin mudar seus padrões de ataque. Quando ele aprende o suficiente, decide liberar seu verdadeiro poder, mas RMC sugere mantê-lo em segredo por enquanto. Saya quer desesperadamente proteger o legado de seu pai, então ela decide usar suas armas mais poderosas. Ela entra em modo de disparo total, então RMC também canaliza a potência máxima para seu canhão. Quando suas armas se chocam, a arma de Saya se mostra mais destrutiva e explode RMC. No entanto, quando a poeira baixa, RMC ainda está de pé. Ela está danificada. Nesse momento, ambas as equipes se reagrupam e RMC permite que Arad use sua arma secreta. RMC destaca partes que se unem a Arad, dando a ele uma nova forma da qual Ernesto se orgulha. Com essa nova forma, Arad ganha agilidade desumana, mas como seu corpo está ligado a partes danificadas, Saya acredita que deve haver um defeito nele. Kirin precisa apenas ganhar tempo para Saya, para que ela identifique a fraqueza e resfrie seus canhões. No entanto, quando Art derrota Kirin, Saya assume a defesa, usa disparo total para contra-atacar Art, mas seu canhão falha por superaquecimento. Sem desistir, ela saca uma arma menor e Art respeita a persistência delas. Com isso, Kirin e Saya fazem sua última resistência, mas são derrotadas quando uma explosão quebra seus distintivos. Ayato e Julius correm para o quarto para vê-las, e Julius promete vingá-las na final. Mesmo Saya achando que não tem chance contra os Puppets, ela lhes deseja boa sorte na próxima partida. Nesse momento, Cláudia entra e as parabeniza pelo top 4, explicando como isso ajudaria na academia delas. Enquanto isso, Camila e Ernesto recebem uma ligação de Dirk, que os convida a se unir a ele. Apesar da recusa inicial, as moças são persuadidas quando Dirk lhes oferece uma recompensa especial. Por outro lado, Julius recebe uma ligação do telefone de Flora e descobre que ela foi sequestrada. O sequestrador exige que Ayato se Serveste em troca da volta de Flora. Ele ameaça Flora se Ayato contatar a polícia, desligando abruptamente e deixando todos preocupados. Cláudia explica que o usuário pode selar uma arma em perigo, mas isso o torna incompatível com ela. Após planejar, o esquadrão decide aceitar as exigências do sequestrador e lançar uma missão de resgate em segredo. Ayato solicita um selo de emergência na arma, e Cláudia usa suas conexões para atrasá-lo ao máximo. Ayato competirá na festa com outra arma, sem ser vesta, até Flora ser resgatada. Ela acredita que Dirk está por trás disso, com uma força de inteligência. Isso restringe a área de busca, dando-lhes um dia para resgatá-la. Saya e Kirin procuram na área, com Kirin ainda sentindo os efeitos da última partida. Saya pede para ela ir com calma, mas ela não desiste até encontrarem Flora. É hora da semifinal de Ayato e Julius não tira Flora da cabeça. Seus oponentes são Forster e Lemos, que competem na festa há 3 anos. Julius está preocupada, pois não tem experiência, e Ayato não pode usar Servesta. Na partida, Julius enfrenta Lemos. Lemos, que usa seus poderes para criar uma armadura em seu corpo. Lemos quer ir com tudo, invoca um cavalo e avança contra Julius. Ayato fica cara a cara com Forster, que se desaponta ao saber que Ayato não usará Servesta. Avança para mostrar suas habilidades com a espada, mas logo percebe que não é nada perto de Ayato. Em segundos, Ayato ganha vantagem e quebra o distintivo de Forster, surpreendendo a todos. Julius luta bem contra Lemos, que ataca constantemente sem parar. Julius usa isso a seu favor, criando uma parede de fogo que o faz desmaiar pelo calor. Assim que ele cai, Julius destrói seu distintivo e a equipe vai à final. Após a vitória, saem do palco e ligam para Saya, que revela não ter achado pistas sobre o paradeiro de Flora. Ayato e Julius decidem ajudar na busca, fazendo Saya perceber que já venceram. Sayaba está preocupada, pois nem Ayato tem chance contra os bonecos sem a servurista. Ela chora pela derrota contra Djart, mas logo se recompõe e volta ao trabalho. Julius e Ayato têm 18 horas para achar Flora até a próxima partida, mas precisam chegar a tempo para a inspeção. Nesse momento, Yabuki entra para parabenizá-los, mas logo percebe o clima pesado. Após Eidato explicar, Yabuki acredita que Dirk está por trás disso. Como não é de lutar, ele decide ajudar a encontrar Flora do seu jeito. À noite, Eidato se disfarça de virgem certificado e encontra Iron secretamente num bar. Iron acha que não tem informações úteis, mas pode ajudar de outras formas. Ela descobre que a busca foi restrita ao distrito de reurbanização, mas como a área é cheia de criminosos, é invadida pela polícia. Iron acredita que Flora está em Hot Lodge, um lugar com lojas legais e ilegais. Camila está deprimida após a última partida, onde o boneco teve que usar sua arma secreta. Ernesto tenta animá-la lembrando-a de seu objetivo, criar uma arma que qualquer um possa usar.
Tal arma não pode existir no mundo real, por isso recorreram aos bonecos que apenas seguem ordens. Camila acredita que armas devem ser ferramentas, mas Ernesto quer criar bonecos que sintam emoções. Camila relembra quando o local de trabalho de seus pais foi atacado por forças anti-governo, e civis pegaram em armas contra veteranos. Acabaram eliminados por uma granada, mas a mãe de Camila a protegeu com o próprio corpo. Quando Camila recuperou a consciência, acordou na UTI sob os cuidados de Ernesto. Camila perdeu metade do corpo na explosão, mas Ernesto lhe deu uma nova chance de vida com próteses. Para retribuir, Camila jurou dedicar metade da vida a Ernesto. Ela ainda acredita que a última partida foi por pouco e que Ernesto não deveria ser tão descuidado com os bonecos. Ard pede a Ernesto para manter a cicatriz no rosto que recebeu na partida anterior. Ele acredita que a última partida não foi só aprendizado, mas crescimento. Ard acredita que ficou mais forte após suas falhas serem expostas, então quer manter a cicatriz para lembrar do que conquistou. RMC pede a Ernesto uma cobertura após a final, pois se sente constrangida com o corpo exposto. Isso choca Camila, fazendo-a perceber que os bonecos se tornaram autoconscientes. Hayato procura por Flora e Hotlet, mas é avistado por homens de preto. Ele foge e os despista no beco. Mas quando percebe que pode ser pego, uma garota surge do nada para ajudar. Ela pega a mão de Hayato e corre, fazendo-o perceber que é uma Diana Stella. Após despistar os perseguidores, ela explica que há um festival no distrito, por isso a polícia está ativa. Isso deixou a máfia paranoica, então seria melhor Hayato evitá-los. Quando ela o chama pelo nome, ele fica em guarda, mas ela diz que não quer mal e sabe seu nome porque ele é famoso e seu disfarce é um fracasso. Um Eminem negro aparece e pede para Hayato ir com ele. Ao notar a moça, ele decide deixar o show impróprio. Para sua surpresa, a garota recita seus dados de memória, revelando-o como um Gwen do Instituto Dilong. Hayato a defende, mas logo percebe que ela é uma girl boss que sabe lutar. Após Gwen sair de cena, ela percebe que Hayato procura alguém e oferece ajuda. Ela leva Hayato a um local discreto e revela que pode achar a garota se souber como é. Hayato mostra uma foto de Flora, mas antes de começar, ela o faz prometer sigilo. Após Hayato abrir o mapa, ela revela sua verdadeira forma. Hayato a reconhece como Sylvia, a Diana Stella número 1 da Academia Queen Vale. Usando músicas, ela transforma a imagem em sua mente em qualquer coisa para localizar Flora. Antes de ir, Hayato pede seu telefone, o que a faz rir, pensando que ele flerta. Ela lhe dá seu número privado e revela que queria conhecê-lo desde a primeira partida. Após ela ir, Hayato liga para os outros e avisa a localização de Flora. Mas Saya diz para voltarem e se prepararem para as finais, enquanto ela e Kirin resgatam Flora. Enquanto isso, Dirk liga para o Agente 7 para avisar que tudo está indo bem, mas recebeu informações vagas sobre atividades suspeitas em Hotlet. Ele pede ao Agente 7 para se livrar de Flora se as coisas piorarem, e então sente uma presença se aproximando. São Saya, Kirin e Yabuki, que usa suas habilidades de hacker para abrir a porta. Lá dentro, enfrentam um exército de seres das sombras. Enquanto os eliminam, a perna de Kirin a impede de lutar no seu melhor. Saya então saca a arma pesada e limpa a sala, mas só tem algumas balas antes de ficar sem munição. Nesse momento, o exército das sombras ressurge, mas Lester aparece a chamado de Yabuki para detê-los. Deixando-o com as sombras, Kirin e Saya seguem para os andares inferiores em busca de Flora, enquanto Yabuki foge, dizendo que não é bom de briga. Por outro lado, faltam apenas 10 minutos para a final, e a dupla está pronta para detonar robôs. Antes de subirem ao palco, Julius menciona que ela se fechou para o mundo. Mas, graças a Hayato, ela está muito mais aberta e aprendeu a confiar nos amigos. Com isso, a dupla se aproxima da arena, pronta para mostrar ao mundo do que são capazes. Enquanto isso, Art está animado para esta luta, pois esperou todo esse tempo para enfrentar Hayato. Ele pediu a Hayato para dar o seu melhor, mas Hayato não pode fazer isso até ter certeza da segurança de Flora. Os comentaristas notam que ele não está usando Cerveza, mencionando que aplicou um selo de emergência na arma. Com isso, a luta começa oficialmente, e Diatou vai direto para RD. Ele já tem muitos dados sobre os padrões de ataque de Hayato e o bloqueia com facilidade. No entanto, Hayato é pego de surpresa quando Julius lança um ataque logo em seguida, forçando-o a desviar manualmente. Quando RNC os lembra que também está na luta, Hayato usa o banidor maligno para prever os movimentos dela e ajudar Julius a desviar dos ataques. Em seguida, os dois se unem contra Ard, e após algumas trocas, Julius consegue acertá-lo. Ao perceberem que a armadura de Ard é muito forte, Julius decide recuar até ter uma nova estratégia. Ard fica impressionado com o trabalho em equipe e os respeita, admitindo que não é capaz de derrotá-los em sua forma atual.
Assim, ele recorre à técnica de fusão que usou na última luta. Julius tenta pegá-los de surpresa durante a transformação, mas Armenci se antecipa e se protege com um ataque em área. Com a fusão completa, Armenci se oferece em sacrifício para que Ardyd se recupere. Com Ardyd recuperado, Ayato fica sozinho para vencer a luta, mas está confiante em suas habilidades. Enquanto isso, Seiya e Kirin finalmente conseguem localizar Flora. E quando Kirin entra na sala para libertá-la, o Agente 7 usa sua técnica de manipulação de sombras para mantê-las afastadas. Kirin percebe que o lugar todo está coberto de sombras, o que significa que pode ser atacada de todas as direções. Depois que Kirin demonstra suas habilidades, o Agente 7 finalmente se mostra e ameaça matar Flora se não recuarem. Kirin larga a arma como instruído, mas Seiya surge do nada e quase atira na cabeça dele. Ela usa inteligentemente uma granada de luz para iluminar toda a área, permitindo que Kirin liberte Flora. Após guiá-la até Seiya, Kirin fica para lutar contra o Agente 7, mas fica gravemente ferida devido à perna machucada. Apesar disso, ela se mantém firme e assume a postura da asa dobrável, o que dá ao Agente 7 um vislumbre de sua derrota. Antes que ele possa se recuperar, Kirin corta os dois ombros dele, seguida por Seiya que o derruba. Após a derrota do Agente 7, Kirin desmaia devido à grande perda de sangue. Enquanto isso, Ayato e Julius estão sendo dominados por Ardyd, que os ataca sem parar. Eventualmente, ele consegue prendê-los dentro de suas barreiras, mas Julius avança e desfaz o ataque dele. Nesse momento, Cláudia entra na cabine de comentários e avisa que Flora está segura, então Ayato está livre para lutar com tudo. Com isso, Ayato finalmente saca sua cerveja e está pronta para acabar com essa pilha de sucata. Ayato e Julius se unem para dominar Ardyd, mas ele não vai desistir tão fácil e se sobrecarrega. Camila percebe isso e pede a Ernesto para parar, mas ela revela que Ardyd removeu os limitadores durante a fusão, então está fora de seu controle. Apesar disso, ela pede a Camila para se acalmar e ter fé na criação deles. No palco de batalha, Ayato percebe que apenas outra Lux pode bloquear os ataques da Cerverça, o que significa que Ardyd está usando um Umadenite como fonte de energia. Julius acredita que Ardyd não pode domar todo esse poder em seu corpo de lata, mas ele o surpreende ao assumir o controle total. Com esse novo poder, Ardyd se torna o chefe final e explode o palco inteiro, ferindo Julius no processo. Ayato menciona que só conseguiria enfrentá-lo se tivesse mais velocidade, então Julius toca a espada dele para emprestar um pouco do seu poder. Ela explica que Cerversta é conhecido por assumir a forma que melhor se adapta ao seu usuário. Se conseguirem isso, terão uma chance de vencer. Ayato é péssimo em remodelar sua mana, então Julius decide ajudá-lo. Ao infundir sua mana na espada, ela pede para ele visualizar uma forma e tamanho mais confortáveis para Cerversta, que se transforma de espada longa em katana. Com a nova arma, Ayato fica cara a cara com a Ardyd, todos de olho no confronto final. Eles travam uma batalha de alta velocidade e golpes pesados até Ayato usar seu golpe especial, Carnage Moon, para fatiar a Ardyd. Isso quebra o emblema de Ardyd, e Ayato é declarado o vencedor da festa. Apesar da derrota, Ernesto está tranquilo e o próprio Ardyd gosta da experiência. À noite, todos os olhos estão no palco para a cerimônia, onde o presidente Mason elogia Ayato e o presenteia com o prêmio de MVP. Enquanto Ayato aproveita o momento, ele nota Sylvia no palco, que pisca para ele, fazendo-o corar. Ayato dedica a vitória a todos e descobre que Yabuki e Lester também ajudaram a salvar Flora. Contudo, ele se surpreende por Yabuki não estar ali para celebrar. Enquanto isso, um Agente 7 ferido encontra Yabuki nos esgotos, que sabe que seu nome é Werner. Ele logo percebe que Yabuki é um shinobi da Estrela Sombria e pergunta a quem ele serve dessa vez. Antes que Yabuki responda, Werner o imobiliza com sua manipulação de sombras. Contudo, Yabuki usa o jutsu de substituição para enganá-lo e enfia uma faca em sua barriga. Na arena, Seiya lamenta não terem pego Werner, mas a elogia por resgatar Flora. Lester não aguenta o constrangimento e decide ir embora após parabenizar Ayato. Nesse momento, Ernesto e Camila chegam e perguntam a Seiya se ela teria uma revanche com a RMC. Camila admite que a Lux da Doutora Sassamila era superior à RMC, o que torna a rivalidade delas mais amigável. Mais tarde, Duck pergunta a Ernesto se ela quer unir forças, mas ela recusa pois seus objetivos não se alinham. Contudo, Dirk sabe que ela trabalha numa terceira marionete e não tem recursos para achar um núcleo de energia. Impressionada, ela decide ouvir a oferta dele mais tarde. Depois, Ayato e os outros visitam Kira na enfermaria e a elogiam por resgatar Flora. Nesse momento, Flora entra tímida e pede desculpas por causar tantos problemas. Após confortá-la, Julius pede a Ayato para encontrá-lo lá fora, onde celebram uma vitória em particular. Com as férias de inverno, Julius leva o esquadrão ao reino de Lissultânia, onde recebem uma calorosa recepção. Eles encontram o irmão de Julius, Joelbert, e sua esposa Maria, que querem parabenizá-los.
Para celebrar, Joe Albert planejou um banquete para amanhã e espera vê-los lá. Mais tarde, Julius os informa sobre a história de Lusitânia. Durante a Invérsia, um meteorito único atingiu o reino, dando-lhe grande suprimento de matéria-prima de grau A. A IDF quis lucrar, então formou um tratado para compartilhar a riqueza e ocupou um território para supervisionar. Devido ao acordo, o povo de Lusitânia sofre com a pobreza, e Julius quer mudar isso. À noite, Saya lembra como ela e Ayato mantiveram contato mesmo após ele se mudar, até que se tornou doloroso demais, fazendo-a parar de falar com ele. Depois de anos, ela se arrepende, pois não sabia que Horuka estava desaparecida e acha que poderia ter ajudado. Ela promete nunca repetir o erro e pede a Ayato para contar com ela quando precisar. Mais tarde, Cláudia reúne o esquadrão e pede para serem seus companheiros na próxima festa. Ela explica que não é forte o suficiente para competir, por isso precisa de companheiros confiáveis para avançar. No dia seguinte, Ayato se livra de sua fantasia de NPC, mas ainda parece um eremita perto das garotas. Enquanto Ayato leva Julius ao banquete, ela revela que Joe Albert é um conquistador de Ohio com muitas amantes e se tornou o fantoche ideal para a IDF. Quanto a Cláudia, sua mãe comanda a região, mas perdeu sua humanidade, ao contrário do pai, que ainda tem moral. Mais tarde, enquanto Ayato tenta animar Kiran e Saya, um velho aparece e o avisa para não se juntar ao time de Cláudia. Porém, quando Ayato recusa, o velho invoca um tigre gigante e usa o caos para desaparecer. Antes que o tigre causasse qualquer dano, o esquadrão une seus poderes para derrotá-lo. No dia seguinte, Julius descobre que o velho é Gustav, um criminoso procurado conhecido por causar um grande incidente chamado Crepúsculo de Jade. Mais tarde, Joe Albert marca uma reunião particular com Ayato e Julius, onde pergunta se Ayato gostaria de se casar com ela. Julius fica frustrado inicialmente, mas Joe Albert revela que ela seria casada com alguém escolhido pela IF se não escolhesse um parceiro sozinha. Devido à vitória na festa, muitos olhos estão observando cada movimento de Julius, e Joe Albert quer que ela fique com alguém que goste, em vez de outro fantoche. Deixando-os decidir depois, Joe Albert pergunta se ela poderia sair da festa do próximo ano, temendo que a popularidade dela ofuscasse a dele. Julius recusa firmemente e sai da sala. Então Joe Albert explica a Ayato que as coisas desmoronarão se a irmã dele assumir o trono. Julius tentaria ajudar o povo desta nação, mas ela não tem ideia do controle que a AF tem sobre ela. Mais tarde, Ayato encontra Julius brincando com crianças no orfanato, onde é recebido pela irmã, Deriz. Lá dentro, Julius reencontra velhos amigos, o que a deixa mais animada. Depois que Deriz o agradece por salvar Flora, ela revela que, incluindo-a, há 4 Genistela neste orfanato. Quando Ayato avista uma estufa pela janela, ela explica que era o lugar favorito de uma das meninas. Estranhamente, Julius fica séria e sai da sala, o que faz Deriz perceber que ela ainda não superou a perda. Mais tarde, enquanto Ayato e Julius caminham, ela avista um rosto familiar num carro e começa a persegui-lo. Logo depois, ela finalmente encontra a pessoa, que é Orfélia. Por alguma razão, Julius começa a lutar com ela e pede a Ayato para não se intrometer nos negócios delas. Porém, Orfélia está muito à frente de Julius e a derrota sem suar. Mesmo Julius desmaiando, ela continua atacando até Ayato intervir para pará-la. Mas nem ele é páreo para Orfélia, que está prestes a acabar com os dois. Nesse momento, Gustav aparece querendo acabar com ele sozinho. Orfélia vai embora após receber uma ligação, deixando o velho fazer o que quiser com eles. Gustav então invoca 2 monstros gigantes e enquanto ele derrota um, Cláudia aparece bem a tempo de eliminar o outro. Vendo Cláudia em ação, o velho se retira imediatamente, mas Ayato desmaia por ter sofrido muito dano de Orfélia. Ayato acorda em seu quarto e encontra Soya e Kirin dormindo ao seu lado. Julius entra na sala e revela que ele esteve inconsciente por 3 dias seguidos. Ela agradece a Ayato por salvá-la e pergunta qual a relação dele com Orfélia. Quando ela mostra o lenço, Ayato liga os pontos. Orfélia é a melhor amiga de infância de Julius. Ela se lembra de Orfélia como uma garota bondosa que amava cuidar de plantas. Porém, a IF a tirou do orfanato e a levou para um laboratório onde alguém chamado Magnum Opus experimentava criar Genistela. Como resultado, uma garota normal como Orfélia se tornou a Genistela mais forte do mundo. Porém, Orfélia enlouqueceu e explodiu o laboratório inteiro, e até hoje nem grama cresce lá. A Orfélia que amava cuidar de plantas não existia mais, e todas as flores morriam ao redor dela. Julius soube que os dias de Orfélia diminuíam quanto mais ela usava seu poder, então tentou usar a força para impedi-la. Porém, Julius foi derrotada e não conseguiu fazê-la mudar de ideia. Nesse momento, Flora entra correndo e revela que a cidade virou um caos. Julius sabe que é Gustav agindo querendo atraí-la, mas ela tem um plano para enfrentá-lo. Quando Ayato e Julius o confrontam, o homem invoca uma hidra gigante que destruirá a cidade se não for derrotada a tempo.
Assim, Ayato pede a Julius para evacuar civis enquanto ele lida com o monstro. Enquanto ele o enfrenta, Sawyer liga para avisar que o está cobrindo com seu rifle de precisão. Um após o outro, eles conseguem cortar todas as cabeças até restar a última. É quando Julius aparece e finalmente permite que Ayato acabe com a Hydra. Enquanto Gustav assiste de longe, Kirin aparece e o nocauteia com um único ataque. Enquanto isso, Cláudia encontra o pai depois de um tempo e ele implora para ela se retirar da festa, lembrando-a das consequências. O homem realmente se importa com ela, mas Cláudia já se decidiu e não vai ceder. No dia seguinte, enquanto a equipe deixa Lusitânia, Julius decide vencer a Grips Festa e usar o dinheiro para consertar a nação deles. Então ela pede a Gilbert para levar o trabalho mais a sério. Nesse momento, Ayato recebe uma ligação de mesa, que revela que Haruka foi encontrada. Ayato voa para Asterisk e descobre que ela está em coma há 5 anos. Ele percebe que ela usou o poder de selamento em si mesma, mas não entende o porquê. Ela não envelheceu um dia em 5 anos, o que significa que pode viver o suficiente para ver o fim de One Piece. Mais tarde, uma Harley Quinn de baixo orçamento o aborda, revelando que pode curar sua irmã. Ela se apresenta como Hilda, também conhecida como Magnum Bopas. Mais tarde, Cláudia revela que o ataque a Lusitânia foi obra de seu pai, que queria mostrar o que aconteceria se ela não se retirasse da festa. Contudo, ele só seguia ordens da Galaxy, a força que comanda a Saitoken Academy. Mesmo sabendo que a academia toda se voltará contra eles, decidem participar da festa e estão determinados a vencer. É tudo por este vídeo. Deixe um like e comente qual anime quer que cobramos. Se quiser mais resumos, assista a este vídeo aqui.